Olá! Vamos conversar um pouco a respeito de um relacionamento duradouro? Você já parou para pensar o que seria o alicerce de um relacionamento duradouro e feliz? Porque nós temos que parar para analisar que existem casamentos que duram anos juntos. Os casais vivem aparentemente felizes, mas lá, entre quatro paredes, dentro da casa do casal, os filhos são testemunhas de que o casamento não é legal. Pensando nisso, nesse primeiro vídeo, eu quero falar do alicerce, do fundamento de um bom casamento. Da coluna que sustenta toda essa casa, que é o casamento. Porque estar casado é trazer para dentro dos nossos lares um pedacinho do céu. Já ouviu falar disso? Quem não gostaria que fosse isso? Eu penso que quando a gente está namorando, está noivos, a gente fica sempre idealizando. As meninas idealizam de uma forma, nós homens de outra forma, e de que maneira é? Por onde devemos começar? E eu quero trazer a palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito do fundamento que é o relacionamento? Aonde que o relacionamento, o casal, deve se fundamentar? Existe um versículo bíblico lá em Salmos, capítulo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vejam, existem muitas técnicas, existem muitos ensinamentos, pessoas muito sábias mostrando e dizendo: olha, isso deu certo no meu relacionamento, isso deu certo no meu relacionamento. E ficam picando, a gente olha os relacionamentos e a gente não sabe o que seguir, o que fazer, o que começa primeiro, por onde começar. Porque quando a gente precisa pensar nisso, é porque já não tá legal. Já não tá legal, já tá dando errado, já passou aquele tempo da paixão, onde a gente agora começa a enxergar os defeitos da pessoa com quem nós estamos casados, onde existe um choque de cultura, porque o esposo vem de uma cultura familiar, a esposa vem de uma outra cultura familiar, e eles agora têm que se tornar o que a palavra de Deus diz, uma só carne. E é difícil. Isso leva um tempo. E isso cria atritos. Imagina se um homem onde todos na sua casa trabalham. Imagina uma noiva que vem de uma casa onde apenas os homens trabalham. Vocês estão percebendo? Existe um choque de cultura. Um choque de ideias. Um quer ter 3, 4 filhos, o outro quer ter um ou nenhum. Vejam, a gente precisa conversar, ou deveria ter conversado isso lá no namoro, lá no noivado. E a gente não conversa. A gente tenta agradar um ou outro e a moça olha para ele e diz: quando casar comigo, espera, que tu vai mudar. E ele olha para ela e diz: não, ela tá pensando assim, ou tá fazendo assim, mas quando chegar lá, ela vai ver como é que é. E um tentando dominar o outro, um tentando impor a sua vontade, e quando casa, descobre que não é assim. Não é assim. Não é impondo. Veja que nem mesmo Deus impõe a sua vontade sobre os seus filhos. Ele dá uma liberdade. Ele diz: olha, esse aqui é o melhor caminho. Esse é o caminho, andai por ele. Mas quando nós estamos num casamento, muitos dos problemas, muitos dos divórcios, eles começam quando um tenta dominar o outro. Aquela palavrinha satânica
que muitas pessoas usam é: quem é que manda na tua casa? Ah, agora eu quero ver quem é que manda nesse lar. A gente escuta muito isso. É uma palavra, uma frase que foi criada lá no inferno. Porque ela só serve para uma coisa: dividir. E a palavra de Deus diz: são uma só carne. Quem que manda? O marido ou a esposa? Uma só carne. É como se dissesse: quem é que manda no teu corpo? O braço direito ou o braço esquerdo? Ei, uma só carne. O que é mais importante? Quem toma a decisão? O teu olho direito ou o olho esquerdo? Eu acho que todos os membros do corpo têm uma função no corpo. Tem uma função. E eles estão para se complementar, assim como marido e mulher. São complementos de uma só família, de um só casal. Quem que manda no teu lar? Nós. A palavra é nós. Porque vocês têm que entrar no quarto, sentar apenas os dois e decidirem o que é melhor para ambos, para a família, para os filhos. Aonde o meu filho vai estudar? Numa escola particular ou numa escola pública? A esposa quer na escola particular porque é melhor e coloca ali todas as vantagens de um aluno que estuda numa escola particular. O marido quer na escola pública e coloca ali os motivos do porquê que ele quer uma escola pública. E juntos eles decidem, sem ter interferência de fora. É os dois, apenas o casal, precisa se tornar uma única carne. E isso é complicado. Como eu disse, a gente está começando. E se é o começo, uma casa começa a ser construída pelo alicerce, pela fundação da casa. E a fundação da casa é Deus. Eu sei que algumas pessoas, elas pensam assim: ah, vem com esse papinho de Deus. E talvez se você está pensando assim, esse não é o canal para você. Mas o que eu sei é que casais que muitas vezes não creem em Deus, mas que seguem os princípios ensinados pela Bíblia, os princípios ensinados pela palavra de Deus, são muito mais felizes do que casais que vão à igreja todo dia. E pare aí para pensar. Eu não estou dizendo que ir na igreja todo dia não é importante. Eu não estou dizendo que casais que não vão à igreja, que eles estão completamente corretos. Eu estou dizendo que casais que seguem os princípios ensinados para um casamento feliz, para um casamento duradouro, na palavra de Deus, fundamentos que estão aqui, esses casamentos tendem a durar mais. E olha que eu disse, tendem. Porque esse é apenas o fundamento. Experimentem construir uma casa e não colocar o telhado. Dá para morar nessa casa? Dá para ser feliz nessa casa? O que vocês acham? Comenta aí. Eu acho que sim, eu acho que não. Queridos, um casamento precisa ser completo. E esse casamento só vai ser completo a partir do conhecimento um do outro. Um e o outro precisam se conhecer mais. Precisam compreender mais um ao outro. Existem muitos fatores. Mas o primeiro fator é Deus. Se você não tem o conhecimento de Deus, de quem é Deus, e se Deus não é real na tua vida, ele também não é real no teu casamento, não é real na vida dos teus filhos, não é real nos princípios a serem observados. E eu não estou falando de religião. Você pode ser católico ou espírita.
Você pode ser de uma igreja pentecostal ou de uma igreja, seja ela qual for. Se você não crê em Deus, esse casamento já está errado. Deus precisa ser a pessoa mais importante no casamento. Até tem um versículo que as pessoas gostam muito de ler, que o casal formam 3 pessoas com Cristo. Quando você, a sua esposa e Deus formam 3. É muito difícil alguém, alguma coisa, derrubar o teu casamento. Tá, mas você poderia dizer assim, mas Adriano, tem quantos casamentos de cristãos, pessoas que foram importantes dentro da igreja, tiveram cargos na igreja, que foram pastores, que foram obreiros, que pregaram a palavra, que eram fiéis à palavra de Deus e de repente traíram suas esposas. E que de repente se descobriu que o casamento nunca foi aquilo que se imaginava que era. Como é que é isso? Tu está dizendo que Deus e a pessoa vivia na igreja, a pessoa pregava, a pessoa falava de Deus. É por isso que esse fundamento ele se levanta em uma coluna que vai sustentar toda a casa. Ou seja, a primeira pessoa, a pessoa mais importante na minha vida é Deus. A pessoa mais importante na vida da minha esposa é Deus. Então, eu amo a Deus, eu sigo os seus propósitos, aquilo que ele me ensina, porque ele é a pessoa mais importante. E aí você pode dizer assim, mas ele é a pessoa mais importante. Só pensa, quantas vezes você orou esta semana? Orou? A oração é eu falando com Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia esta semana? Um versículo. Eu não tenho tempo. Um versículo. Quantas vezes você leu a palavra de Deus? Porque ao ler a palavra de Deus, é Deus falando contigo, comigo. Quantas vezes você leu a palavra de Deus? Você está vendo? Existe uma interação. Existe uma intimidade onde eu falo com Deus e Deus fala comigo. Você é cristão lá na igreja ou você é cristão em casa, no trabalho, dirigindo o teu carro? Você é cristão na padaria, você é cristão na praia, você é cristão no monte, você é cristão... Aonde você é cristão? Vocês percebem onde eu estou querendo chegar? Apesar de que muitas pessoas falam e pregam e procuram viver uma vida para Cristo, elas colocaram Deus no lugar errado. Como assim? Porque o lugar de Deus é o primeiro. O primeiro lugar na minha vida é de Deus. O primeiro lugar de Deus para minha esposa, Deus é o primeiro lugar. Ou seja, de que maneira ela pode honrar a outra pessoa se ela não honra a Deus? Como eu vou honrar outra pessoa se eu não honro a Deus? Você tem que perceber que, para algumas pessoas, Deus é apenas uma história. E eu lembro aqui de uma professora muito querida que eu tive, que ela levava os filhos na igreja, era fiel. Todos os cultos ela estava lá.
E em sala de aula ela ensinava que a gente era uma bactéria. Tinha vindo de uma ameba. Ou seja, não, eu acredito em Deus, mas é que eu acho que a gente também tem um pouco macaco. Sabe essas ideias? Não, Deus ocupa o primeiro lugar. Eu só preciso saber como é que está o meu horóscopo hoje. Ou seja, eu tenho que consultar outras fontes que não o meu Deus, que não a palavra. E aí eu tenho que fazer um exame de consciência para saber, Deus realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida ou é eu que sou o primeiro? Porque às vezes sou eu. Não, mas eu quis assim. Não, mas eu escolhi assim. E Deus respeita. E Deus respeita que você escolha e coloque em primeiro lugar na tua vida o que você quiser. Quem você quiser. Mas tem uma história bem interessante que eu posso contar aqui. Você sabe aquela primeira fatia do bolo do aniversário? Chega lá no aniversário, a pessoa canta os parabéns, então o aniversariante vai dizer: a primeira fatia vai para quem? Vai para quem? Para minha esposa? A primeira fatia vai para minha mãe? Já parou para pensar nisso? Que Deus só quer a primeira fatia do bolo. Porque a primeira fatia do bolo significa você é o mais importante. Você é o primeiro da minha vida. Então tudo que eu faço, eu acordo, eu desperto pela manhã e a primeira pessoa que eu vou honrar é Deus. Dobrando meus joelhos, conversando com Ele, agradecendo por mais um dia de vida. Enfim, você tem que criar a sua intimidade, sua e Deus. Quem é a segunda pessoa no relacionamento? Você, exatamente. Para o marido, ele é a pessoa mais importante nesse relacionamento. Se Deus é o fundamento, é o primeiro lugar, é a coluna mestra que sustenta todo o edifício chamado casamento, então agora a segunda pessoa, a pessoa mais importante, a segunda pessoa mais importante da minha vida sou eu mesmo. Porque se eu não me valorizar, tampouco eu vou valorizar o outro. Se eu não coloquei Deus em primeiro lugar, eu já não vou cuidar da minha saúde. Eu já não vou cuidar de que maneira eu me apresento. Porque quando eu me apresento em qualquer lugar, eu sou um representante daquele que me chamou. Veja, tudo começa a se complementar. A maneira como eu falo, a maneira como eu trato as outras pessoas, a importância que eu dou para elas está revelando a pessoa que me chamou. Deus, Jesus Cristo. Ele me chamou, ele me escolheu, eu escolho ele como a primeira pessoa, mas eu sou representante. Já pensou em embaixador? O embaixador do Brasil se apresentando de qualquer lugar, de qualquer maneira, aí fora? O que você pensaria? Ele com aquele camisetão do político? Com aquela senhora barriga? Com a camiseta toda desleixada? Com o cabelo todo desgrenhado? O que você pensaria do embaixador assim? Mas eu e você somos embaixadores de um reino que não é deste mundo, que não pertence a esse círculo. E aí você vê pessoas falando na internet,
de relacionamento e eu e você que somos cristãos não conseguimos representar bem o nosso Deus. Não representamos bem o nosso Cristo. Não representamos bem o nosso chamado. Porque veja bem, lá no livro de 1 Pedro, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita. 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Que luz é essa? Que luz é essa que você está andando que te permite andar mal cheiroso? Ah, mas eu tenho um problema, eu não gosto de usar certos... Opa, para aí. Não é uma questão de gosto. É uma questão de quem eu represento. Pode ser simplesinha a minha roupa. Pode ser muito simplesinha, mas ela tem que estar limpinha. Pode ser simplesinho a minha casa, mas ela tem que estar cheirosa, assim como o meu corpo. Uma barba bem aparada, um cabelo bem penteado, porque a segunda pessoa mais importante no relacionamento sou eu. E eu sou um representante do reino de Deus. Eu pertenço a uma nação de sacerdotes. Que nação de sacerdotes é essa que não conhece a palavra de Deus? Que não tem tempo para Deus? Que não lê a Bíblia? Que não ora? Que não busca? Ah, tem que estar faltando as coisas no armário para lembrar que tem que orar? Tem que ter uma doença em casa para orar? Como é que nós vamos construir um casamento duradouro se Deus não é a pessoa mais importante? Aí a pessoa diz, não, mas aqui em casa é diferente. Aqui em casa Deus é a pessoa mais importante. E aí você vai na igreja. E você vai na igreja fazer o quê? Se encontrar com Deus. Porque se você vai lá para qualquer outra coisa, já está errado. Já está errado. Porque lá é o lugar de se encontrar com Deus. Cultuar a Deus. Se vai louvar a Deus. Tem gente que vai lá para mostrar que canta bem, que prega bem, que está bem vestido, para mascarar que tem um relacionamento maravilhoso. Aí chega em casa, é estúpido com a esposa, é estúpida com o marido, não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de agrado. Assim como as pessoas que não têm igreja nenhuma, assim como cristãos, tem casamentos em que o esposo não tem prazer de vir para casa. Porque vir para casa significa brigas, significa cobranças, significa pressão. Eu não estou dizendo que um casamento não tem pressão. Mas muitas das cobranças, muitas das coisas que são jogadas ao vento, de qualquer maneira, são esfregadas na cara do outro desnecessariamente, são porque a pessoa que o faz não está se relacionando com Deus corretamente. Maridos que colocam uma pressão sobre as suas esposas desnecessária.
que não ajudam, a preparar uma comida, que acham que porque casaram agora a esposa é uma empregada, ou esposas que também ficam em casa o dia inteiro, não têm filhos ainda, enquanto o marido está trabalhando. E aí acham que tem o direito de dizer: ai, eu já passei o pano na casa, então agora você lava a louça. Ah, que coisa, né? Não é que não pode lavar a louça. Deve lavar a louça. Mas é uma sociedade. Se alguém for lutar lá fora, alguém tem que estar lutando aqui dentro. Na educação dos filhos, na limpeza da casa, na ordem, no combinado do casal. Então, a primeira pessoa é Deus. E a segunda pessoa sou eu. Marido ou esposa. A esposa precisa ser a segunda pessoa. Porque se ela colocar o marido como em segundo lugar, ela não está se valorizando. E se ela não se valoriza, ela começa a desvirtuar todo o sistema. Agora, a terceira pessoa no relacionamento é quem? Os filhos? Não. É a minha esposa. É o meu esposo. Para as mulheres, o marido. A terceira pessoa mais importante no relacionamento não é a tua mãe. Não é a tua sogra. Não é o teu pai. É o teu marido. Vejam, isso é a base. Isso é a fundação de um casamento feliz que vai durar. Porque quando você se ama, você se cuida, você se valoriza, você não permite que certas circunstâncias avancem. Hoje nós temos uma questão de violência. Eu acho que sempre teve violência nos lares. E hoje, talvez, por causa da internet, por causa dos meios de comunicação, por causa das leis que ajudam a proteger, a gente sabe mais. Mas muitas mulheres permitem a violência com elas, ou homens que permitem a violência com eles, é porque não estão, desvirtuaram, tiraram Deus do primeiro lugar, tiraram eles do segundo lugar e fica desvirtuado. Deus é a primeira pessoa, a mais importante, eu sou a segunda. Já fiz? Já conversei com Deus, já orei com Deus, já falei com Deus. Agora eu vou cuidar de mim, da minha pessoa. Eu e Deus. O que é melhor para mim, Senhor? Eu vou lá na loja comprar uma camisa. Senhor, essa camisa te agrada? E se colocar Deus em primeiro lugar? Eu gostei, Senhor, mas essa camisa te agrada? Porque às vezes a pessoa compra aquilo que agrada a ela. E aí é um escândalo, né? Aí a mulher aparece com aquela saia longa, maravilhosa, com aquele corte que vem cá em cima. E alguns dizem, isso aí é falta da pessoa ter um pouquinho mais de aprendizado. Queridos, é falta de colocar Deus em primeiro lugar. Porque se eu vou comprar a saia, se eu vou comprar uma calça, se eu vou comprar uma camisa, se eu vou comprar qualquer coisa, Senhor, é isso? Eu já orei, eu já combinei com meu marido, agora eu vou lá comprar. Eu já combinei com a minha esposa, agora eu vou lá comprar. E é dessa forma que tem que ser. Porque o marido se veste para a esposa se veste para o marido, de acordo com a vontade de Deus.
Então, queridos, a fundação, a base de qualquer relacionamento duradouro, o primeiro passo é colocar a casa em ordem. Deus em primeiro lugar. Eu em segundo lugar, em segundo plano. Minha esposa ou meu esposo em terceiro lugar. E aí nós começamos um casamento, um relacionamento com respeito, com carinho, com amor. Porque os casamentos terminam, porque eu me coloco no primeiro lugar. E você pode perceber que a primeira coisa que a pessoa diz é: mas eu não mereço ser feliz? Então agora eu vou ter que ficar com essa pessoa que eu já não amo mais? É a evidência de que Deus não está no primeiro lugar. De que eu não estou no lugar certo. Porque eu não me valorizo. Então, porque eu não me valorizo, ou eu estou me supervalorizando, então eu julgo que o outro é menos, é menor, é insuficiente. E aí a casa cai. E os casamentos têm sido devastados. Muitos casais permanecem casados por muitos anos. Mas a grande maioria termina porque termina em torno de 15 anos, 10, 15 anos terminam os casamentos. A segunda etapa é entre 20 anos de casamento. E pasmem, temos uma terceira etapa de casamentos sendo frustrados, sendo terminados depois de uma longa história de relacionamento. Então eu quero convidar vocês a nós começarmos essa jornada caminhando juntos, crescendo, aprendendo, olhando não em pedaços, não em fatias, mas olhando as ferramentas que serão apresentadas neste canal como um todo. Opa, hoje eu aprendi isso. Ah, é só isso? Não. É isso mais isso. Olha, essa ferramenta funciona melhor no meu relacionamento. Legal, use-a. Ó, essa ferramenta, Adriano, funciona melhor para mim. Então você use essa ferramenta. Serão apresentadas muitas ferramentas. Uma vez eu escutei de que nenhum pingo d'água é igual ao outro. Nenhum pingo d'água. Então, queridos, imagina nós. Nós fomos feitos todos diferentes. E às vezes o que funcionou lá no casamento do teu pai e da tua mãe não vai funcionar no teu casamento. O que funcionou no meu casamento não vai funcionar no teu casamento. Então, para isso, nós precisamos descobrir o que funciona no meu relacionamento, no meu casamento. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, que pensam de maneira diferente e que enxergam o mundo de maneiras diversas. E o que importa é que a base é igual para todos. Deus, você e o seu cônjuge. Vamos finalizar por aqui, mas eu quero pedir uma coisa para você. Você faça um triplo C, tá? Comenta, compartilha e curte. Porque se você comentar, sei lá, colocar um certinho lá no comentário, se você comentar, o algoritmo vai entender que esse vídeo é relevante. Compartilhe com teus amigos. Tem gente precisando ouvir isso. Tem gente precisando entender isso. E talvez acompanhar o nosso canal. Nós estamos começando aqui para ajudar você a ter um relacionamento épico,
feliz. E eu vou finalizar com uma historinha para você aqui, tá? Chega aí, escuta essa história. Tinha uma família que estava viajando e houve um acidente e morreu a esposa. Durante o velório, o enterro, logo após, à noite, o pai foi para casa com os filhos, eram 3 crianças pequenininhas. Ele foi para casa e colocou eles para dormir. Coração devastado, coração doendo, pensando de que forma eu vou cuidar dessas 3 crianças agora, que educação eu vou dar para eles, de que maneira eu vou conseguir fazer isso. E ele apagou a luz e ali no escuro, junto com as crianças, para que eles dormissem, ele pudesse ir para o quarto dele. O filho dele perguntou: pai, o senhor está aí? E antes que ele respondesse, o menino continuou dizendo: eu sei que o senhor está aí. Eu não posso lhe ver, mas eu sei que o senhor está aqui comigo. Por isso que, mesmo que eu tenha medo, eu posso estender a mão e sentir a sua proteção. Não importa, queridos, o que está acontecendo no seu casamento. Não importa como é que você viveu o ano 2023. Não importa os erros, os tropeços, as dificuldades, os sentimentos que estão aí, as mágoas que estão acumuladas. Não importa. Você talvez não esteja vendo Deus. Mas se você fechar os olhos e falar com Ele, Ele pode te ouvir. Que tal você fechar os seus olhos agora e conversar com Deus? Até a próxima vez. Fale com Deus, abrace a sua esposa, abrace o seu marido, dê um beijo nele e diz: vamos junto até a eternidade. Valeu!